Ok. Então, o que é uma colônia? Território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar ou poder representantes do governo de um país a que esse território não pertencia. Então, vamos lembrar, o Brasil era colônia de Portugal, né? Estados Unidos era colônia da Inglaterra. Só que nós estamos falando agora de uma nova fase, o neocolonialismo. Então, neocolonialismo significa nova colonização, certo? Então, ó, a Europa volta a dominar o território do continente africano. Por que volta? Porque eles já tiveram lá em um momento, principalmente no século XVI, XVII, e depois eles começam a colonizar de novo. Por isso que chama neocolonialismo. Quando isso, pessoal? Século XIX. Século XIX é de 1800 e tanto para frente, ok? Então, é a partir desse momento que começa esse tal neocolonialismo. Eles começam a buscar, os europeus, novos territórios lá na África, tá? Vai lá, Ju, explica essa tabelinha aí. Então, vamos lá, gente. O professor lembrou vocês que era uma colônia, né? Então, aqui a gente tem um quadro comparativo do colonialismo, que foi lá no momento em que o Brasil foi colonizado, né? A nossa terra foi colonizada por Portugal, e o neocolonialismo, que é esse acontecimento do século XIX. Então, vamos lá comigo, ó. O colonialismo europeu do século XVI, a principal área de dominação é a América. Então, é o que o professor William falou. Ano passado, vocês viram, né, que a América foi colonizada lá, né, depois das reformas, vocês viram isso, lá no século XV e XVI. E no neocolonialismo do século XIX? A África, a Ásia e a Oceania. Qual era a fase do capitalismo lá no colonialismo? Capitalismo comercial. Então, eles queriam vender produtos, né, ainda não tinha acontecido a Revolução Industrial aí, então era um capitalismo mercantilista. Lá no século XIX já tinha acontecido a Revolução Industrial, ela tava em ebulição, né? E aí o capitalismo está em outra fase, está na fase industrial. Esses patrocinadores é quem é que financia, né? Esse colonialismo. Elas são, gente, o colonialismo é lá a parte da expansão marítima, das grandes navegações. Então eram viagens muito caras, alguém tinha que bancar. Quem é que bancava isso? A burguesia comercial, os comerciantes e as nações, né? E lá no século XIX, que a gente está falando agora, da Primeira Guerra, a burguesia industrial, né, da Europa, da América do Norte e do Japão. É muito importante que vocês percebam que, assim, gente, lá no século XV, XVI, quando nós fomos colonizados por Portugal, por exemplo, os países, as potências daquela época, era Portugal, Espanha, França, Inglaterra, né, Holanda ali. E no século XIX, eram outras potências, tá? O Will vai mostrar aí um mapa para vocês, que vai mostrar todas essas potências. São outros países que foram enriquecendo. Pode passar para lá, para o mapa? Deixa eu só falar da diferença dos objetivos da justificativa. O objetivo, gente, a gente diz que da Primeira Guerra são 3 M's. Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Então, são os 3 M's, ó. Guarda aí. Matéria-prima abundante, tinha muita, né, na África. A mão de obra barata e o mercado consumidor. Isso era o que eles iam fazer, mas eles não diziam que eles iam fazer isso. Passa lá, Will. Tá dando um eco no que eu estou falando? Não. Tá Eu estou pouquinho. escutando a minha própria fala. Não é você? Será que você está com duas coisas ligadas, Ju? Eu não. Tá. Eu Aqui são não tô. primeiro. O que levaram eles irem para lá? Ok? Ah lá, ó, os 3 M's, gente, marca sempre assim: mercado, consumidor, matéria-prima e mão de obra. Pode falar, Will. Isso, então, esses motivos que levou eles voltarem para a África é buscar mercado consumidor, eles precisavam de gente para comprar os produtos, estou falando dos europeus, tá? Matéria-prima, que alguém já tinha dito isso no chat, inclusive, né? Precisava de matéria-prima para poder criar esses produtos para depois vendê-los, e mão de obra. Lembrando que no século XIX ainda existia escravidão. Aqui na América, principalmente no Brasil, que foi o último país, vocês lembram disso, né? O último país a acabar com a escravidão, as leis abolicionistas. Então, no século XIX, ainda está acontecendo o tráfico de escravos, mesmo sendo proibido. Ok? Certo, Ju? Certo. Will, tem alguém avisando você que
o eco é porque você está com duas contas. Mas a minha outra conta que eu tô no celular, eu desativei o áudio e o vídeo. Não, não Ainda, sei, só pra... ainda tá no eco? Não, para mim muito pouco, tá tudo bem. Então, ok. Qualquer coisa eu saio daqui então do celular e aí vocês vão falando nos comentários. Então, ó, o processo da partilha colonial, a França que começa esse processo. Então, eles vão dar o primeiro passo em 1830 para colonizar esse território, né? Esse território vasto que é o continente africano. E os exércitos começam essa conquista pela Argélia, ok? Então, é o seguinte, o processo que vai se completar só em 1857, dali para frente começa aquela disputa. Todos os países, todos não, né? Vários países europeus começam a buscar território lá na África, porque tem interesse, tá? Tem um monte de coisa ali que é bacana para eles. Então, esse tal Leopoldo, esse cara aqui da foto, da Bélgica, ele vai dar um novo impulso, que ele vai fazer uma reunião, né, um congresso lá na Bélgica, com os presidentes, os líderes dos países europeus, porque eles vão dizer o seguinte: olha, nós vamos para a África, mas não é por interesse econômico, não. Vamos usar o argumento, olha lá, Rafael, a pergunta que você tinha feito. Vamos usar o argumento que nós vamos civilizar aquela população. Coitados, eles são tão selvagens, né? Nós temos que civilizar e ajudar esses povos da África a se tornarem civilizados. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui, ó, duas questões para vocês pensarem. O motivo verdadeiro é econômico, tá? Esse é o motivo verdadeiro do porquê dessa disputa acelerada de qual país vai ficar com qual território na África. Só que o argumento utilizado para eles não serem mal vistos e que lá no formulário tem essa pergunta que vocês podem até anotar isso daí. E no vídeo que está disponibilizado no formulário, ele fala um pouco dessa questão. O argumento utilizado é a missão civilizadora. Olha, nós somos os bonzinhos e vamos ajudar esses pobres africanos a se tornarem civilizados. Eles são muito selvagens. Alguma coisa a acrescentar nisso, Ju? Hum. Gente, existia uma teoria, né, uma teoria racista lá, de que os negros eram inferiores, então eles queriam provar isso cientificamente, eles pegaram, a ciência estava se desenvolvendo naquele momento, né, perto do Inclusive, que foi a nesse gente século que hoje. surgiu, né, o conceito de raça, mostrando que Isso, a raça negra é inferior à raça branca. isso, e aí eles queriam provar mesmo, cientificamente, que os negros eram inferiores, né? Então, tem, por exemplo, a frenologia, e daí eu vou deixar registrado para vocês um filme que tem uma cena bem forte sobre isso, que é o Django Livre, mas depois eu vou escrever tudo isso para vocês. No Django Livre tem uma cena que o personagem do Leonardo DiCaprio tenta provar que o negro é inferior. Olha, Will, o Gabriel está perguntando se você pode dizer quais são os pontos importantes para ele anotar. Ok, essa parte da missão civilizadora é legal você anotar, Gabriel. Missão civilizadora era o argumento que eles usavam. Mas o motivo a gente já sabe, é money, dinheiro, território, matéria-prima, mão de obra, ok? Quais são os M, M, M mesmo? Eu esqueci. Ó, os 3 M's: mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima abundante. Eu posso escrever no chat para eles, não tem problema, Will. Na hora que eu estiver falando, você vai escrevendo, se não for para não atrapalhar nem você nem a mim. Não tem problema. Olha só a África aqui, antes de 1870, né? Então ela estava, pode observar, conquistada apenas na parte litorânea. O interior do continente africano, ó, vazio, digamos assim. Quando eu digo vazio, é sem domínio europeu, ok? Lógico que a população nativa estava lá. E depois, olha só, em 1895, com o neocolonialismo, a partilha da África já começou entre os europeus, já dá para vocês observarem que ela já está toda praticamente dividida entre os europeus. Quero que vocês observem esse mapa. Tem essa pergunta lá, Ju? O quê? Essa Estou pergunta lá. escrevendo aqui. Ó, quais são os dois países que mais têm território no continente africano? Sim, Vocês tem. vendo a legenda, vocês já vão saber quais eram as maiores potências na época. O Rafael é muito esperto, ele tá com a atividade aberta, William. Vai ter Isso coisa que ele vai ter que ler mesmo, com calma, Rafael. não vai adiantar. Mas só para ir acompanhando. França e Inglaterra. Ele falou França e Inglaterra. E aí, pessoal, vocês acham que é França e Inglaterra mesmo, olhando? Lembrando que o britânico ali, a legendinha alaranjado, é Inglaterra, né? O Reino Unido.
Deixa eu fazer um comentáriozinho, Will. É só vocês observarem, gente, quando vocês veem um jogo de futebol hoje em dia, né, na Copa, por exemplo, a quantidade de jogadores de origem africana nos times europeus, porque depois que esse momento aí é o momento da colonização, depois vai acontecer a descolonização, né? Então, muitos territórios africanos foram colonizados por esses europeus, e aí, essa relação, tá? Ah lá, a Emily colocou que sim, que a França e a Inglaterra, sim. Sim. Kevinho também, Fran também. Bom, então é isso, tá? É França e Inglaterra mesmo, ok? Não tem outros países mais fortes. Só que assim, isso já, olha só, essa já é um dos motivos. Por que, que a França e a Inglaterra têm mais territórios e a Alemanha tem pouco? Lembra dessa palavra Alemanha? A Alemanha vai estar muito presente nessas duas guerras, tá? Tanto a primeira quanto a segunda. A Itália, enfim, outros países que têm poucos territórios. E isso vai gerar o quê? Uma, como eu posso dizer a palavra? Uma rivalidade, uma disputa, Uma porque eles disputa. também querem território, eles também querem mão de obra, eles também querem matéria-prima. Estão percebendo? Então, o primeiro motivo para a guerra acontecer é territórios na África. Beleza? Se quiser anotar essa frase, um dos primeiros motivos para explodir a Primeira Guerra é a busca por territórios na África. Certo? E aqui tem até uma charge que dá para explicar essa divisão, que não foi democrática, como mostra na charge. Comenta aí, Ju. Isso, gente, então foi assim, eles reuniram-se alguns líderes, né, das maiores potências da Europa, vamos lembrar de novo que eu falei, nesse momento as potências eram diferentes das potências, né, poderosíssimas que a gente conhece lá do século XV, aí eles se reuniram e dividiram de forma arbitrária, ou seja, imposta, quem ia ficar com qual parte, né, então aí a gente tem ele dividindo aí a África como se ela fosse uma, sei lá, uma torta, né, e cada um vai ficar com um pedaço. Isso, anotem aí, a Conferência de Berlim, ela aconteceu entre 1884 e 1885, tá? E ela, gente, ela foi super arbitrária, ela foi super imposta de acordo com os interesses deles. Ah, eu quero esse lugar aqui na África que tem rio. Aí o William, não, eu quero esse lugar que tem minério. Aí o Max, não, eu quero esse pedaço aqui que tem saída para o mar. Então, eles desconsideraram toda a cultura africana, eles fizeram uma divisão que desconsiderava as línguas, as culturas, os povos, né? Que nem se fosse um pedaço de pizza retalhado, sabe? Cortado, misturando Inclusive, sabores e tudo. Hã? desculpa te cortar, inclusive colocaram dentro do Isso, Felipe, próprio. essa data mesmo. Pode falar, Will. Inclusive colocaram dentro do próprio território, às vezes tribos, né, grupos rivais e causavam guerras, inclusive entre eles. Então, E tem super explicações para isso, importante. do porquê que a África, em alguns lugares, não pense que a África toda é pobre, tá? Mas em alguns lugares é tanta miséria, tem toda essa explicação histórica, tá? É os Sim, europeus que causaram isso muito. exatamente. Muito importante isso aí que o William falou. Rafael, desculpa por ter falado da pizza, você ficou com Porque fome. senão, Mas o que eu porque quis senão dá a dizer foi impressão de assim: que os africanos não sabem governar e não sei das quantas, e não é isso. isso. Eles foram saqueados muito, muito mais do que nós aqui no Brasil fomos. Sim, gente, eles. O que eu quis dizer da pizza, Rafael, foi assim: imagine que você tem uma pizza com dois sabores. Em vez de você cortar os sabores separados, você mistura tudo. Foi assim, foi terrível para os africanos, né? Além do que, gente, eles foram massacrados, né? Porque havia uma superioridade bélica, a gente vai falar disso agora, né, Will? Então, o que é importante? Na Conferência de Berlim, né? Porque, obviamente, ela aconteceu em Berlim, foram reunidos os líderes das maiores potências europeias para dividir a África, né? Então, não precisa nem da gente fazer um grande esforço para pensar o quanto isso é injusto. Pode continuar, Will. Beleza. Então, é uma charge aqui que explica também essa divisão, ok? Tem bastante charge desse contexto, gente. Se a gente tivesse em sala, com certeza um dos Sim. trabalhos ia ser análise de charge da Primeira Guerra e desse contexto. Isso. Né, Nessa charge, a gente discutiu ela ontem, né? A gente queria que vocês ficassem atentos aí às bandeiras. Quais bandeiras vocês conseguem identificar? Vamos lá. E aí, pessoal? As camisas dos líderes, gente, as bandeiras. Tem uma que eu e o William não conseguimos. Alemanha. Uhum. Espanha? Espanha? Não estou vendo a bandeira da Espanha. Bélgica. A Espanha eu não estou vendo. Isso, Itália, isso mesmo. E o de barba branca e terno preto lá?
A gente ficou um pouco em dúvida, mas a gente acha que é um determinado país aí. Isso, França. Max, quer ajudar a gente aí? Deixa eu ler o chat. Inglaterra, ó. Muito bom, gente. Eu acharia que é a Inglaterra também. Tá escuro, né, Max? Provavelmente, ao que parece, a bandeira da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido. Isso, da Grã-Bretanha, A gente também acha. Isso mesmo, gente. Itália, Bélgica, Alemanha, França e Inglaterra. Grã-Bretanha, no caso. Portugal tem colônias na África, o Felipe está comentando. Sim, Felipe, lá da Portugal, lá no século XV e XVI, lá no período do colonialismo. A gente mostrou. Lá, né? Isso. Ó, então, essa charge, pessoal, é basicamente isso mesmo. Naquele congresso lá, eles falaram, ó, você vai ficar com esse território, você vai ficar com esse. Os mais fortes ficaram com os melhores lugares e mais territórios. Os menos fortes, né, belicamente, inclusive, né, questão de armas, ficaram com menos, e isso é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Acho que já deu para entender. Mas não é só isso, ok? Outra grande questão é a ideia dos nacionalismos, certo? Como assim? A Alemanha, por exemplo, ela queria aumentar o seu território, chamado ali, ó, tá até em destaque essa palavra, pangermanismo. Okay? Germânia, Alemanha, pangermanismo. Então, esse movimento dava suporte para a Alemanha querer expandir o seu território, principalmente no começo do século XX. Tudo bem? Eles querem aumentar o seu território. Então, olha só, o pan-germanismo ainda expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como a força econômica e militar hegemônica, ou seja, superior, poderosa lá da Europa. Ok? Então, a Alemanha está querendo aumentar o seu território, não só está querendo, como ela consegue, certo? William, deixa eu só fazer um comentáriozinho super rápido. Além do pan-germanismo, tem o pan-eslavismo. A gente não colocou no slide, mas os povos eslavos, eles também queriam se reunir no mesmo território, né? Reunir os povos de mesma origem. Tem muito isso, né, gente? Aqui no Brasil é meio complicado a gente falar disso, porque a gente é fruto de mistura, e a gente, às vezes, acha que isso não existe aqui. Mas existe, tá? Infelizmente existe. Mas lá eles queriam reunir sobre o mesmo território, né? Povos de mesma origem e tal. Então, os movimentos nacionalistas são movimentos que consideram a origem daquele povo, a origem étnica, tá? Inclusive, essa ideia aqui da raça já vai dar suporte depois, vocês já ouviram falar do nazismo, a perseguição aos judeus e tudo mais, essa busca do nacionalismo de ter só as pessoas puras da sua origem étnica vai dar origem depois ao que o Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que matou milhões de judeus, negros, homossexuais, ciganos, testemunhos de Jeová e tudo mais. Sim. E Rafael, ele fez uma pergunta ali, Will, talvez fosse importante depois ele rever o mapa. Rafael, é só uma ironia da charge, tá? Na charge eles estão divididos iguaizinhos. Mas não, se você olhar o mapa que o William mostrou há pouco, você vai ver que não estão divididos iguais. Exatamente esse é o problema. Se tivesse sido tudo dividido igual, não tinha tido treta, né, Will? Não ia ter guerra. Então vai continuar. Isso. Então, nessa questão do nacionalismo, tem também o revanchismo francês, ok? Então, o que aconteceu? A França e a Prússia, que é, na verdade, o território que hoje é da Alemanha, enfrentaram aí uma guerra. E a França perdeu um território muito importante para eles, para a França, que é a região de Alsácia-Lorena. Então, a França só estava esperando o momento certo para poder pegar esse território de volta. Beleza? Então, eu até coloquei aqui uma curiosidade. Foi tão humilhante para a França, porque ainda foi assinada essa derrota no próprio Palácio de Versalhes, que fica lá na França, enfim. E após o fim desse conflito, a Prússia autoproclama-se como Império Alemão. E aí a Alemanha começa a ficar muito forte. Já vou mostrar daqui a pouco o mapa de como que a Alemanha cresceu o seu território. Ok? A Alemanha vai estar muito presente aí. Alguma coisa nessa questão, Ju? Não. Então, ó, só para retomar. Motivo da Primeira Guerra, neocolonialismo. Todo mundo querendo um pedacinho de terra lá na África. Outra coisa, nacionalismo. Então, a gente viu lá que a Alemanha aumentando seu território. Revanchismo francês. Então, já temos 3 itens. E não para por aí. Ok? O mapa aqui, ó. Só para vocês saberem. O reino da Prússia, onde que era, que depois virou Alemanha. Ali embaixo, a parte da região da Alsácia-Lorena.
ok? Só para vocês saberem que pertencia à França, olha lá, Império Francês, e quem pegou foi a Prússia, que vai virar a Alemanha depois. Tudo certo? Pessoal, é um monte de nome, não se preocupem, tá? É só para vocês entenderem que não é uma coisinha só que vamos entrar todo mundo em guerra, não. O bicho pegando. E uma tal política de alianças. Isso aqui vai ser fundamental. Vai lá, Ju. Gente, então, política de aliança, E anota países que... Depois eu vou mandar uma paródia para vocês, que vai cantar esse refrãozinho aí, vai grudar na cabeça de vocês. Os países, eles já faziam alianças políticas e militares desde o século XIX. Ah, então as alianças não aconteceram na guerra? Não. A guerra, ela começa em 1914. A Tríplice Aliança, ela é de 1882. E a Tríplice Entente de 1907. Né? Já estavam preparados. Gente, é simples. Quer ver? Para vocês acompanharem rápido o raciocínio. Se tiver uma guerra hoje entre Estados Unidos e Coreia do Norte, vocês acham que o Brasil entraria de que lado? Rapidão. Vamos, gente. Pronto, olha lá. Estados Unidos. Como é que a gente já sabe isso? Olha lá. Estados Unidos. A gente já sabe que o Brasil tem uma proximidade maior com os Estados Unidos do que com a Coreia do Norte. Então, na verdade, aquilo já estava mais ou menos assim, sabe? Eles já estavam prontos para a coisa, eles já estavam armados, o William vai falar, né, da Casa Armada, né, Will? Isso. Então, gente, já existia uma aliança. A Tríplice Entente era Grã-Bretanha, França e Rússia, né, Grã-Bretanha e a Inglaterra, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro, que era junto, e o Império Otomano, que é ali a Turquia, tal, ali, aquela região, e a Itália, tá? Eu vou passar, me lembrem, eu vou mandar uma paródia para vocês, isso aí vai ficar grudado na cabeça de vocês. Então, o que é importante anotar? Política de alianças, botem duas setas assim e põe. De um lado, Tríplice Entente, Inglaterra, Rússia e França, e do outro lado, Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Áustria, tá bom? Isso. Pode ir, Will. E não pode esquecer de falar, Ju, que a Itália, ela pertencia à Tríplice Aliança enquanto a guerra não começou. Quando a guerra começa, a Itália ainda ela não entra de fato na guerra, mesmo ela pertencendo à Tríplice Aliança. Porém, já vocês vão ver isso, já estou dando um spoiler aí, quando a Itália entra na guerra, ela trai a Tríplice Aliança e vai para onde? Tríplice Entente, ok? Ju? Oi. Cochilou? Pode. Não cochilei, não. Fui procurar um negócio aqui. Mas pode continuar, Will. Entendi. Então, beleza dessa parte. E a corrida armamentista? Aquela busca para ver quem vai ter as melhores armas, porque você tem que estar prevenido. A guerra já está bem desenhada. Era certo que ela ia acontecer. Então, eles começaram a produzir armas das mais variadas, já vou mostrar. Coisas que nunca tinham sido usadas antes, vai ser usada agora, tá bom? Então, ó, toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências saberem que a guerra vai acontecer. Então, vamos nos preparar, ok? Vamos preparar, vamos produzir armas, vamos produzir meios de transporte para ajudar nesse conflito, para que quando acontecer a gente já esteja preparado. Então, por isso que chama-se corrida armamentista, tá bom? Com o objetivo de fortalecer, porque o conflito ia acontecer de fato. Tá? Essa fotinha aqui eu trouxe para vocês observarem os soldados, né, na Primeira Guerra Mundial. Eles estão usando ali uma proteção por causa da arma química, que nós já vamos falar disso, e eles estão protegendo o seu rosto e o rosto ali, ó, a cara do cachorro também, ok? Que eles também participaram aí das guerras. Mais algo a comentar aqui, Ju? Não, para mim não está aparecendo mais sua tela, não sei o que eu fiz. Você tem que clicar lá no meu nome, deixa eu ver aqui. Vai lá no... Tem dois William de Miranda Paixão, porque é um que eu estou pelo celular para ver os comentários. Tem três, na verdade. Nossa, tem três mesmo. Um é o slide, um é o meu rosto. Desculpa. É só clicar embaixo. No que está o William de Miranda Paixão está apresentando. E aí eu clico uma janela? Que vai aparecer. Mas aí tá dizendo que a minha apresentação vai substituir a do William. Não, Ju. Você tem que clicar só no meu... Você está pelo celular ou notebook? Notebook. Tudo bem, pode continuar.
Não tem como, você vai explicar? Como você vai explicar depois? Tem. Eu tenho elas aqui. Enfim. Então clica no nome dele, eu acho que vai estar lá no nome. Eu acho que um dos nomes deve dar certo mesmo, você voltar para a apresentação. Nome, Jô. Tá bom. Ai, gente, me desculpa. Eu fui entrar numa outra... Ai. Sou eu agora, William? Não, eu vou explicando, mas vai clicando nos nomes. Pode explicar. Apareceu? Pode ir. Não. Mas eu vou conseguir, pode ir. Tá. Então, ó, uma das armas utilizadas na primeira... Apareceu, William. Ok. Uma das armas é o lança-chamas, tá? Foi criado nesse contexto aqui e foi muito utilizado na guerra. Vou mostrando algumas, tá? Se nós estivéssemos em sala, um dos trabalhos que a gente ia fazer, que eu sempre gosto de fazer com os nonos, é uma apresentação sobre os tipos de armamentos, porque é muito importante saber que eles estavam muito preparados e inventaram coisas que nós, infelizmente ou felizmente, usamos até hoje. Metralhadora, ok? Tanque de guerra. Deixa eu lembrar, gases venenosos, esse aqui. Então, foi a primeira vez que foi usado arma química num combate, né? Porque guerra sempre existiu, é lógico, mas aqui na Primeira Guerra Mundial foi a primeira vez que foi usado armas químicas, por isso dessa máscara ser tão importante ali naquele contexto. O que mais? Balão dirigível, ok? O balão dirigível, ele era muito caro de ser produzido, por isso que ele não era muito viável, mas ele era ótimo, porque ele era silencioso. Então, ele sobrevoava alguma região e muitas vezes ele era passado despercebido, ok? E daí, de cima, eles conseguiam jogar bombas, enfim, o que fosse necessário. O avião que a gente usa muito hoje, né, como meio de transporte, mas ele foi usado para a guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, então nem se fale, ok? E os submarinos. Tem outros, tá? Eu trouxe só alguns exemplos mesmo. Os submarinos também é silencioso, uma coisa que vai dentro do oceano, então é bem mais prático ainda. E todos esses armamentos, pessoal, ainda existem, ainda é produzido, pelo menos a maioria deles, né, de uma forma um pouco mais avançada. Então, olha só, em 1914, tudo isso de tecnologias. Imagina uma guerra em 2020. Como que estaria esses armamentos, essas armas biológicas, então, armas químicas? A gente não consegue nem ter a dimensão do que poderia acontecer se caso tivesse uma guerra hoje. Se em 1914 já estava assim, imagina hoje. Certo? O estopim da guerra. Quer falar um pouquinho disso, Jô? Não, pode falar, que senão a gente está em cima já. Pode passar, porque a gente vai ter o vídeo. O estopim da guerra, para acontecer a guerra, precisava de um motivo principal. Então, vamos pensar assim, ó, a gente já viu neocolonialismo, nacionalismo, revanchismo francês, eles já fizeram a política de alianças, corrida armamentista, estão preparados, precisava de uma gota d'água, sabe? Assim, para preencher, para transbordar o copo. A gota d'água foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ok? Ele é o arquiduque do Império Austro-Húngaro, vocês viram lá da política de alianças, o Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado por um grupo, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, da Sérvia, né? O grupo Mão Negra. Isso, Mão Negra, o grupo da Sérvia. Davilo Príncipe era o nome do cara que matou ele. Isso. Então, ele é assassinado e começa, de fato, a Primeira Guerra Mundial por causa desse motivo, ok? Eu vou passar... Deixa eu fazer só um comentário. É rapidinho, Will. Gente, o Francisco Ferdinando, ele ameaçava esses movimentos nacionalistas lá da Grande Sérvia, tá? Depois a gente manda material para vocês se aprofundarem nisso. Mas vocês entenderam essa parte? Então não é por causa do arquiduque que ele foi assassinado que começa a guerra. É todo aquele motivo antes. Isso aqui é só a gota d'água, né? A tensão, o barril de pólvora, né? Tava lá pronto para explodir, acender esse barril de pólvora e explodiu a guerra, tá? Eu vou parar a transmissão aqui. Eu vou passar o vídeo para vocês. Eu quero ver se ele vai funcionar. Deixa eu parar aqui a apresentação. Enquanto o William está fazendo isso, vamos retomando, ó. Nacionalismo, né, os movimentos nacionalistas, a mecanização da guerra. Anotem essa expressão, gente. Mecanização da guerra, né? Eles tinham armamentos muito poderosos pela primeira vez, né? Essas disputas territoriais, né? O neocolonialismo na África. Então, tinha todos os ingredientes para um grande conflito. E aí, matam um cara que é herdeiro do trono, né? O Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austro-húngaro,
e ele queria reunir povos de uma etnia, né, os eslavos, sob domínio dele. E isso contrariava o interesse dos sérvios. E ele estava na Sérvia. Então, é o que o William falou, gente, estopim, tá? É só a gotinha d'água, o copo já estava cheio de nacionalismo, cheio de armas, cheio de imperialismo, cheio de elementos ali que já antecipavam uma guerra. Pode passar o vídeo? Pode. Então, ok. Então, vou compartilhar. Apresentar. Deixa eu ver. Não. Apresentar. Eu só aproveitei para falar enquanto estava sendo. Uma guia do Chrome. Compartilhar. Tá aparecendo no YouTube para vocês? Sim. Sim, Will. Tá tranquilo. Ah, ok. Vou tirar o fone, senão ele não sai. Vou aumentar o som no último. 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Entenda como o assassinato de um arquiduque austríaco há exatos 100 anos levou a Europa à guerra. Tá bem ruim. Quem era o arquiduque Francisco Ferdinando e por que foi assassinado? Sabe o que a gente pode fazer, Ju? Que já está meio em cima da hora? Então, eu vou colar o link lá no chat. O que você acha? É, porque tá bem ruim também, viu? Para mim, pelo menos. Gente, para vocês estava ruim, para mim tá péssimo. Não adianta a gente tentar passar vídeo mesmo. Ah lá, o som tá ruim. Eu vou parar a apresentação. Ok. Não parou ainda, né? Como que para? Parar a apresentação. O Felipe fez uma pergunta, não era que ele era contra os movimentos nacionalistas, ele pensava de uma maneira diferente dos sérvios em relação a isso, tá bom? Vou mandar para vocês o material para vocês entenderem. Mandei o link. O William mandou um minuto e pouquinho, que ele é bem simples de entender para melhorar essa ideia do porquê que ele foi assassinado, tá? Para vocês entenderem que esse é o estopim. Depois, se quiser, a gente pode até colocar junto com o slide, né, Ju, o link do vídeo, caso o aluno quiser. Sim, a gente manda no grupo da live. Eu peço para a Rô deixar, a gente manda no grupo da live, William, porque aí todos que estão aqui têm acesso. Tá bom. Então, vou voltar a apresentar o slide para a gente... Para a gente acabar isso. Isso. Tá ok. Então, o estopim, vocês já sabem, e a guerra começa. Certo? Vai lá, Ju. Gente, a guerra começa com a primeira fase, a gente chama guerra de movimento. As tropas, elas iam se movimentando mesmo pelo território onde acontecia a guerra. E nesse início, a gente vai ter que dar uma acelerada, né? Então, a gente não vai se alongar. Nesse início, a gente tem um avanço da Tríplice Aliança, certo? Vocês lembram o que era a Tríplice Aliança? Lembram quem pertencia à aliança? Senão fica meio confuso. Lembra, gente? Bota aí no chat. Sim, então são 3 países, engraçadinho. Quais? Tríplice, né? Vamos, gente, ninguém lembra? Não tá errado. A Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro aí nesse início, né? Então, eles vão movimentando as tropas. Até que em determinado momento, a gente... O William colocou ali, ó, para vocês verem no mapa, a primeira fase da guerra, destaca-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga. Plano, eu não sei falar essa palavra, Schlieffen. Gente, então, vamos lembrar que se o plano é alemão, a Alemanha faz parte da Tríplice Aliança. Esse plano consiste numa manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, né? Então, começa com esse avanço. Uma guerra... Bélgica, né? A flechinha lá, ó. O Império Alemão entrar pela Bélgica para avançar na França. Ah, Felipe, essa tríplice aí é outra, tá? O Felipe perguntou da Tríplice Aliança aqui da Guerra do Paraguai. Não, gente, é outra coisa. Não começa a misturar. Tá, né? mas é que tem o mesmo nome. Tríplice também. Gente, então, nesse início, eles vão movimentando as tropas. Vai, Will. Isso, então... Primeiro momento, então, é a guerra de movimento. Com o avanço da Tríplice Aliança. Pode ir. A segunda fase é a guerra de trincheiras. Eu acho que vocês já ouviram falar em trincheiras. Quem não sabe, as trincheiras, é igual a foto mostra ali,
Eram valas enormes, tá? De quilômetros mesmo de extensão, que protegiam os soldados. E em cima eles faziam barricadas com sacos de estopa, com algumas coisas tampando, arame farpado para proteger o inimigo não poder entrar, enfim. E eles faziam a guerra nesse momento dentro das trincheiras, ok? Tem um filme, eu quero até que vocês anotem, se a Ju puder, que estreou ano passado no cinema, até ganhou alguma coisa no Oscar, chamado 1917. Maravilhoso filme, a gente ia passar esse ano para vocês, era esse que a gente ia passar, que ele mostra o dia a dia dentro de umas trincheiras, né? Era, assim, excelente, o filme é muito bom mesmo. Quem não assistiu, assista, que é bem legal e explica bastante um pouco da parte da guerra de trincheiras. Mesmo quem não gosta de filme de guerra, é um filme bonito, tá? De verdade. E é muito rápido, bem legal de assistir, né, William? Acontece bastante coisa. Enfim, então as trincheiras eram corredores subterrâneos, construídos para abrigar os soldados. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém e era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para proteger eles da tropa dos inimigos, ok? Então tem uma foto aí nesse sentido. Mais uma fotinha para vocês verem como que era, tá? Essas trincheiras. Então, eles ficaram ali, pessoal, muito tempo. Na atividade, se eu não me engano, tem até um trecho que fala sobre como era a vida dentro das trincheiras. Sim. Não era Sim. algo gostoso, fedia, né? Muito. Os cadáveres ficavam ali expostos muitas vezes. Era algo terrível, né? Os que sobreviviam levavam traumas aí pro resto da vida, com toda certeza. Okay? Se vocês tiverem... limpinho, não. Isso. A primeira parte, gente, que é a guerra de movimento, ela durou menos tempo, ela foi menos marcante. Essa parte que o professor William está falando é a mais marcante da Primeira Guerra, a guerra de trincheiras, né, quando os soldados estavam entrincheirados. Eu acho que vocês deviam assistir o filme mesmo, porque é ótimo para vocês se localizarem. Quem baixar, ou quem conseguir baixar aí, e falar para o colega explicar como que faz isso, é bem interessante. Ok? A Giovana Batista do Nono A. Giovana, como que ela colocou? Deixa eu ver. Aí era também onde eles se curavam também, né? A parte da enfermaria. Eles faziam acampamentos, Giovana. No filme, inclusive, mostra, né, Will? Acampamento, o setor de enfermagem, aquelas pessoas decepadas, né? Faltando parte do corpo, enfim. É bem interessante. Gente, é lógico que o filme é uma ficção, não é um documento histórico, né? Mas ele ilustra bem. É isso que a gente está falando. E a terceira e última fase, vai lá, Ju. A terceira, então, vamos lá de novo. Primeira fase, avanço da Tríplice Aliança. Segunda fase, os soldados entrincheirados. E a terceira e a última fase foi quando a Rússia se retirou. E aí, anotem aí, o professor Max vai dar uma aula para vocês sobre Revolução Russa, né? A Rússia estava enfrentando uma revolução dentro do próprio país, então ela teve que se retirar. E aí ela era um país de muito peso, né? E ela tem que se retirar. Os Estados Unidos entram do lado da Inglaterra e da França, e os Estados Unidos, eles vêm no finalzinho da guerra, então eles estão descansados, eles estão muito bem treinados, isso é determinante para o final da guerra. E aí, gente... Diga-se de passagem. Como não vi? E os Estados Unidos vai lucrar muito, diga-se de passagem, que depois vai ferrar com eles lá no final, que nós vamos estudar quando for trabalhar a Segunda Guerra, que vai vir uma crise que vai arrebentar com os Estados Unidos. Sim, então assim, gente, Primeira Guerra, guerra de movimento, avanço da Tríplice Aliança. Segundo momento, as trincheiras. E o terceiro momento é a saída da Rússia, por causa da Revolução Russa, né, que vai acontecer dentro dela, e aí o professor Max vai dar aula dele, eu vou avisar vocês, não sei se vai ser ainda na quinta, né. Ai, cavalo de guerra eu também ia sugerir. E aí, nesse terceiro momento, a gente tem a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. É simples vocês pensarem. Os Estados Unidos estavam descansados, estavam se fortalecendo. Eles entram na guerra para quê? Para ganhar, né, gente? Então, quem ganhou? O lado que os Estados Unidos entrou. Se os Estados Unidos entrou do lado da Inglaterra e da França, qual é a tríplice que ganha, então? Eles faziam parte de qual tríplice? E aí, Aliança ou Entente ganhou? Aliança ou Entente, gente? Isso, Felipe. Aí, Felipe. Tríplice Entente ganha a guerra, ok? Isso.
Gente, tudo isso, a gente vai mandar material adicional para vocês sobre isso, é porque precisava ser rápido, tá? A gente até se alongou mais. Mas eu acho que deu para vocês compreenderem um pouquinho, né? E aí, vamos pensar, a guerra encerra, certo? Só que precisa se ter tratados, ideias para poder encerrar de verdade, né? Digamos assim. E aí vai surgir um tal Tratado de Versalhes. E presta bem atenção no que a professora Ju vai explicar, porque esse tratado vai ser um dos motivos para depois acontecer a Segunda Guerra Mundial. Gente, então vamos lá. A gente pegou aí uma imagem de um jornal, né? Ali em cima no título está escrito: o tratado foi assinado, a guerra acabou. E aí depois eu mando o resto da tradução para vocês, que a gente pegou aqui. A gente pediu ajuda para o nosso amiguinho, André, cadê ele? O professor André ele não entrou. Ele ajudou a gente a traduzir aí. Então, o jornal, ele está mostrando em letras garrafais que a guerra acabou. Só que a guerra acabou e ela tinha que culpar alguém. Se vocês disseram... Isso, se vocês disseram que a Tríplice Entente, ela venceu, então a Tríplice Aliança perdeu e, obviamente, vai ser penalizada. Max, você quer falar alguma coisa? É interessante, nesse momento, prestar atenção que, nesse tratado assinado, a culpa é jogada toda nas costas da Alemanha, como se ninguém mais tivesse culpa no conflito. Só a Alemanha saiu como a grande culpada de todas as agressões, todos os gastos, tudo. Vai falar agora. Isso. Aqui, ó. Isso, a gente vai... Exatamente, Max. Se vocês verem lá, né, a Alemanha é a unida. Agora, gente, presta muita atenção. Muita atenção. A guerra acaba, quem venceu foi a Tríplice Entente, e quem encabeçava a Tríplice Aliança era a Alemanha, né? Então, a Alemanha é punida, ela é a maior nação, a nação mais, né, mais representativa. E aí, nesse tratado de Versalhes, né, que é assinado, né, em Versalhes, eles punem a Alemanha. Então, a Alemanha perde parte do território, a Alemanha tem que devolver a Alsácia e a Lorena. Lembra do revanchismo francês que o William falou lá no começo? Foi uma das causas? Eles têm que devolver. Eles criam um corredor polonês que separa a Alemanha da Prússia, a gente vai ver isso na Segunda Guerra. Os alemães perdem as colônias, né, os domínios coloniais. Eles são proibidos de promover recrutamento militar, de ter uma quantidade de soldados, de ter marinha de guerra, de ter aviação, de ter tanque. Eles não respeitam. Destruírem 6 milhões de rifles, 15 mil aviões e 130 mil metralhadoras. Então eles encerram totalmente, pessoal. Essa é a palavra. Como que a gente pode quebrar um país? Fazendo ele ficar devendo. Então, olhem aí a penúltima bolinha, ó. Os alemães devem pagar cerca de 20 bilhões de marcos alemães, em valores da época. Esse valor, gente, isso é muito importante, a gente achou essa informação muito importante. Esse valor, a guerra acabou em 1918, esse valor tinha que ser pago até 1921. A última parcela foi paga em 2010. A Alemanha terminou de pagar o que ela devia em 2010, gente. Então, o que aconteceu com a Alemanha depois da Primeira Guerra? Além dela ter perdido a guerra, ela quebrou. Ela quebrou. Totalmente. Por isso que depois, já dando um spoiler, precisava de um líder forte que reerguesse a moral daquele povo, que reerguesse a ideia de nacionalismo, que vai ser o nosso conhecido Adolf Hitler, ok? Porque os próprios alemães também vão procurar alguém para culpar, né? Apesar dos outros países culparem, eles vão procurar, né? Vão procurar alguém para culpar. E aí, esse é o grande perigo do nacionalismo, né, Max? Isso. Você fortalece o sentimento nacionalista e o ódio aos outros, né? E aí, gente, a Alemanha perdeu muito dinheiro, perdeu muitas vidas, perdeu território. Olha lá no final, o último. Os alemães têm que ceder 2 milhões de toneladas de navios mercantes, 5 mil locomotivas, né, carvão e tal. E aí, então, a Alemanha fica devastada. Além da perda material, gente, da perda financeira, das vidas, o sentimento de perda no povo alemão vai criar, né, um terreno fértil para a vinda do Hitler aí, que a gente vai falar. Pode continuar. Meninos querem falar, Max?
convertendo o que eles foram obrigados a pagar, hoje daria uma soma mais ou menos de 33 bilhões de dólares, para vocês terem uma dimensão do valor que foi trazido para hoje, isso, ok? É absurdamente grande, né, Max? Porque eles demoraram quase 100 anos para pagar, gente. Sim. Quase 100 anos. Então, ó, fim da guerra. Então, 28 de junho de 19, a Primeira Guerra chegou oficialmente ao fim, né, com a assinatura do Tratado de Versalhes. Ela acaba em 18 o conflito, mas aí em 19 eles assinam o Tratado de Versalhes. Foi firmado entre as potências aliadas e associadas, Estados Unidos da América, Império Britânico, França, Itália, Japão e a Alemanha. Este tratado é lembrado por ser um tratado de paz que firmou entre as partes conflitantes o fim da Primeira Guerra. Tratado teoricamente, de paz, gente. Isso que eu ia falar, teoricamente, porque na prática a Alemanha vai se sentir muito prejudicada e isso é o motivo de acontecer a Segunda Guerra Mundial, um dos motivos, né? Entretanto, um aspecto essencial para essas relações foi a criação da Sociedade das Nações, a Liga das Nações. Vai lá aí, Ju. Ai, gente, a Liga das Nações, ela foi criada para que não se repetisse, tá? Vocês já sabem que foi um fracasso, né? Se ela tivesse funcionado, não tinha acontecido a Segunda Guerra. Então, a Liga das Nações foi criada para manter a paz, a integridade dos países, para segurar as minorias, né? Para as nações serem cooperativas. Ela não funcionou. Então, é importante saberem que ela foi criada, mas ela não funcionou. Pode ir? Ok. Acho que acaba agora, Ju. Eu acho que é o último, não é? Acabou. Gente, alguma dúvida? A gente acelerou um pouco. Felipe colocou que a Alemanha é o país mais rico da Europa atualmente. Ô, Felipe, assim, há todo um processo depois da Primeira Guerra, né, na entreguerras, com a ascensão do Hitler. Ju, liga seu vídeo. Ai, eu tô sem vídeo. Tá. Ô, Felipe, existe todo um processo pelo qual a Alemanha passa, né, com a ascensão do Hitler, e depois da Segunda Guerra Mundial ela vai ficar devastada de novo, mas ela foi se reerguendo. Existem políticas econômicas muito fortes na Alemanha, né? Meninos, querem acrescentar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, pessoal. Vocês, com essas explicações, acredito que vão conseguir responder as atividades, tá bom? Vão conseguir responder. Rafael já respondeu. Tranquilamente. Pode pesquisar em algumas informações a mais, se vocês quiserem, para ajudar nesses exercícios, ok? Tem um vídeo lá no formulário, que é uma aula do... Como que é? Quer que eu desenhe, né, Ju, que a gente colocou? Eu acho que foi do resumo desenhado. Resumo desenhado. E de verdade, assistam, tá bom? Porque vai complementar e vai tirar algumas dúvidas que talvez vocês ficaram, e a maioria das perguntas é baseada naquele vídeo e nos textos que tem lá, ok? E o que eu queria reforçar, gente, que não é só para tirar nota, sabe? Porque é um assunto muito importante e ele tem relação com coisas que vocês assistem na TV hoje. Existem disputas, existem conflitos até hoje que vêm lá 100 anos atrás e tal.